Hoje é domingo de carnaval aqui no Brasil. Temos momentos diferentes, energias também diferentes circulando nas nossas terras. Mas vamos convidar a equipe de mensageiros amigos, em particular a nossa querida Amélia Rodrigues, os trabalhadores abnegados de nossas casas, os nossos anjos da guarda, espírito protetores, para estarmos juntos de mãos dadas, convidando Jesus para estar conosco também, nessa jornada de aprendizado, nesse momento de interação, nesse momento de aprendizado. Que todas as informações, os ensinamentos que irão ser discorridos nesta tarde, nesta noite, possam tocar em nossa alma, iluminando todo o nosso ser, dilatando a nossa compreensão, para bem entendermos a mensagem que irá ser passada pela nossa irmã Ciomara. Assim sendo, Jesus amigo, com a tua permissão, com a assistência dos teus mensageiros bondosos, nós iniciamos o nosso trabalho, o nosso estudo da tarde, da noite de hoje. Que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um de nós, principalmente aqueles que estão em necessidades maiores do que a nossa. E aqui nós nos lembramos da nossa irmã Andréia, do nosso irmão Rômulo, do nosso irmão Luiz e de tantos outros que estão em busca de restaurar a sua saúde física e também espiritual. Que essas energias, mestre, que vêm de ti e dos teus mensageiros amigos, alcance todas as cidades que estão nesse momento envolvidas nos festejos de carnaval, iluminando cada mente e cada consciência que estão presentes nesses ambientes. Assim sendo, nós iniciamos o nosso encontro de hoje, rogando luz e paz para todos nós. Que assim seja. Amigos queridos, mais uma vez, boa tarde, boa noite. Que sejamos todos muito bem-vindos a mais um encontro com essa obra de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, hoje estudando o capítulo 21 desse livro, que tanto tem nos ensinado, tanto tem nos ajudado, tanto tem nos esclarecido acerca dos ensinamentos, acerca das experiências que o Cristo viveu aqui na Terra, nesse olhar da nossa querida e amada Amélia Rodrigues. O capítulo que a nossa querida Ciomara vai falar hoje é o 21, que fala sobre o anjo da fé. Um capítulo belíssimo, assim como tantos outros que nós já estudamos. E nesse momento eu passo a palavra para a nossa amiga e irmã Ciomara,
que foi e está sendo e é mais uma dessas almas que nós vamos nos aproximando, mesmo que de forma virtual, mas nós sabemos que as energias são espirituais, né? E nós estamos ligados uns aos outros por essas energias que nos aproximam. E eu gostaria, Ciomara, de, antes que você entrasse no assunto que irá ser falado, apresentado nesta tarde ou noite, você fizesse uma breve apresentação. Quem é Ciomara no movimento espírita? Qual a casa espírita que você frequenta aí em Portugal? E quais são as atividades que você realiza no movimento espírita? Seja muito bem-vinda a esse encontro, a esse momento, a esse estudo, assim como todos os outros que aqui já estão e aqueles que logo, logo irão adentrar nessa sala. Bem, boa tarde e boa noite a todas e todos. Eu vou pedir que todos observem aí, fechem os microfones, porque dá eco, né, e atrapalha um pouco a audição. Bem, eu trabalho na doutrina espírita há mais de 45 anos, apesar de só ter 37. Pode não parecer, mas é. Brincadeirinha. Mas eu estou na doutrina aí, né, há mais de 45 anos e criei meus filhos na doutrina, trabalhei numa casa espírita do Brasil, trabalhei não, trabalho para essa casa espírita ainda até hoje, de forma online, e quando eu vou ao Brasil, eu trabalho efetivamente lá. Aqui eu pertenço a um centro espírita que é de Almada, mas não só, eu trabalho para várias casas espíritas aqui, muitas da Suíça, eu faço palestras para muitas da Suíça, para Brasília também eu faço para algumas casas online, e aqui em Portugal também eu faço para algumas casas. Eu vim para Portugal não porque eu quisesse, foi por uma emergência familiar. Meu filho estava doente, eu precisei vir, preparei uma viagem em menos de uma semana e cheguei aqui. E aí eu não gostava de jeito nenhum e queria ir embora, e eu ficava sempre desesperada querendo ir embora. Mas aí todo mundo me falava assim, não, você veio porque Deus tem um propósito para você aqui. E aí, quando eu aceitei a situação, aí tudo fluiu, tudo se resolveu, e agora eu adoro e não quero mais ir embora. E, então, eu trabalho bastante nos movimentos espíritas. Agora a gente está trabalhando para o Congresso Espírita da família Joana de Ângeles, o quarto Congresso Internacional, que vai ser aqui em Portugal. Já participei de eventos aí pela Europa, né, em várias frentes, trabalhando mesmo, não só participando dos eventos. Mas é isso. E o que eu mais gosto de fazer, já fiz de vários tipos de trabalho, até cantar em coral espírita lá da minha casa. Quando eu vou ao Brasil, eu canto com eles, porque eu fico ligada, né? Mas a minha área mais forte, que eu sempre gostei, foi a área da palavra. E eu dei muitos cursos de palestrantes espíritas. Agora está sendo articulado um curso para eu ir fazer lá na Suíça. Isso, não sei ainda quando está sendo estudado, para eu fazer lá para os palestrantes de lá. E é isso, mas vamos ao que mais interessa nessa noite, que é o nosso estudo, não é? Então, vou projetar aqui os meus slides, vou compartilhar. O que eu fiz aqui, gente?
Eu não coloquei isso. Vou compartilhar aqui. Tá aqui. Muito bem. Leon Denis, na obra Depois da Morte, ele nos dá vários caminhos para o progresso e a felicidade no mundo espiritual. E um deles é o estudo. E ele nos fala que o estudo é deveras importante para o progresso do espírito. E que quando nós estudamos, nós entramos em sintonia com aqueles espíritos ou autores encarnados que escreveram aquela obra. E então, nesta noite, tarde, noite, nós vamos entrar na sintonia fina do espírito Amélia Rodrigues, de Edivaldo Franco, nessa obra Pelos Caminhos de Jesus, que eu convido a todos a abrirmos juntos esse livro, não é? E nós vamos entrar na sintonia da Amélia Rodrigues, que foi uma notável professora e educadora brasileira, poetisa, escritora e teatróloga consagrada, dedicou-se à educação, principalmente da infância, e no plano espiritual, tem muito a se dizer sobre ela, e no plano espiritual continuou seu trabalho educativo, baseado no Evangelho de Jesus, e hoje ela faz parte da falange da Joana de Ângeles. Então, nós vamos ver esse capítulo que já foi dito, que é o Anjo da Fé, e é o capítulo 21. Não é? Então, vamos começar, eu gosto muito de começar o estudo, pegando o significado da palavra. Então, anjo significa, etimologicamente, mensageiro, por extensão, mensageiro de Deus. E nós vamos pensar aí no decorrer, e quando a gente chegar lá no final, nós vamos entender que nós também podemos ser anjos uns dos outros, não é? Podemos ser mensageiros de Deus, dependendo daquilo que nós levamos na nossa vida. Nós podemos ser mensageiros pela nossa postura, pelas nossas ações, há várias formas, pelo nosso falar. Depois, a fé. O Evangelho nos conceitua, né, nos dá o conceito de fé, que a fé é o remédio seguro do sofrimento. Então, o sofrimento é uma dor, é uma doença. E aí nós temos como remédio a fé. E mostra sempre os horizontes, a fé mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Então, quem tem fé consegue ser medicado contra essas dores da alma que nós enfrentamos aqui na Terra. Nós vamos começar o livro entrando nessa questão da convivência com Jesus, a presença de Jesus para aquelas pessoas que o encontravam, permitia a todos entesourar, quer dizer, guardar tesouros, né? E tesouros dos mais preciosos valores, que aqueles que não se perdem e não podem ser roubados, que são as virtudes. Então, aquela presença amiga permitia isso. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu fiquei, assim, com muita inveja dessas pessoas que puderam estar ali nessa presença de Jesus. Esses valores fixavam-se na parte mais secreta da alma. Então, era no profundo do ser que os valores levados por Jesus, eles se fixavam, né?
tornando-se estrelas iridescentes a clarear interiormente as vidas. Essas estrelas clareavam o interior daquelas criaturas e as guiavam para uma vida melhor, para a transformação interior, para a transformação dos seus caminhos. E havia um impacto espiritual muito grande. As criaturas aflitas o buscavam, pois ele era a esperança e tornara-se o amparo eficiente. Aqui eu vou fazer uma pausa para a gente pensar se a gente, na hora da aflição, a gente busca Jesus, porque nós podemos buscá-lo, nós não temos a sua presença física, mas nós temos a forma mais fácil de encontrar Jesus, que é a oração. Pela oração nós podemos nos comunicar com Jesus. E também pelos evangelhos e outras obras de criaturas como essa aqui que nós estamos estudando hoje, que nos auxiliam a nos colocar na presença do Mestre. A sua presença produzia singular impacto e quem o via jamais poderia esquecê-lo. Isso nós já vimos com muitos personagens, né? Aconteceu com Joana de Cusa, que foi num momento de aflição na casa dela, ela buscou Jesus e ela jamais o esqueceu. Aconteceu também com Públio Lentulus. Ele não seguiu as orientações de Jesus e sofreu bastante, mas ele jamais esqueceu o chamado que lhe foi feito, né? Então, para demonstrar aqui como é que não se esquece de Jesus, eu trouxe esse personagem, Aníbal Silas, que é um instrutor da mais alta categoria lá da Mansão Esperança. Essa Mansão Esperança fica no hospital lá de Maria de Nazaré, no mundo espiritual, que atende os suicidas. E ele teve a honra de conhecer pessoalmente a Jesus de Nazaré em uma das pregações de Jesus na Judéia. Então, ele ouviu. E ele ouviu esta frase: deixai vir a mim as criancinhas. E ele foi uma das crianças que Jesus colocou no colo e acariciou. Então, lá no livro Memórias de um Suicida, conta que ele cresceu sentindo-se envolvido pelas radiações eternas e imutáveis de Jesus, que nunca mais se apagaram de suas recordações. E ele se sentiu tão envolvido, tão emocionado, que ele fixou nele mesmo a imagem de quando ele era essa criança. E aí, hoje em dia, lá no hospital, ele mantém a aparência de um adolescente, porque ele gostou muito dessa imagem jovem e permaneceu assim. Mas não foi só isso, ele não só esqueceu Jesus, ele pôs em prática tudo que ele aprendeu com Jesus e se tornou um grande instrutor, capaz de fazer muitas coisas muito próximas do que Jesus fazia. Mas então eu recomendo a leitura do livro todo, claro, mas em especial do capítulo Mansão da Esperança, para conhecer a história do Silas. Ao cruzar com o olhar de Jesus, o ser era penetrado por força incomparável, mudando completamente o roteiro da existência. Então, só o olhar de Jesus já fazia com que as pessoas se modificassem, né? Era uma força tão penetrante, tão maravilhosa, tão generosa,
que as pessoas se sentiam assim impactadas e resolviam mudar os seus roteiros. Eu esqueci de falar que se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu não estou vendo vocês aqui, tá? Porque com a projeção eu não vejo, mas vocês podem fazer a pergunta. Destacava-se o magnetismo do amor de Jesus que impregnava aquelas almas ansiosas e sofridas. O magnetismo, todos nós o temos, né? A gente estudando a doutrina espírita, a gente sabe que é uma energia. E quanto mais a gente se melhora, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente progride, mais o nosso magnetismo aumenta. E tem uma capacidade de atingir as pessoas, tem o poder de cura, tanto que é muito utilizado nas casas espíritas, né? Para tratamento. O passe é um tratamento de magnetismo. E Allan Kardec, ele, antes de codificar a doutrina espírita, antes de saber a qualquer coisa sobre a doutrina, ele estudou, desde os 19 anos de idade, ele estudou o magnetismo. Ele estudou por 30 anos o magnetismo e o poder desse magnetismo. E o de Jesus era do maior alto grau, né? Bem, ela aponta que ali renovavam-se as multidões sempre ansiosas, quer dizer, trocavam, né, as multidões, eram outras pessoas a cada vez, né? Aqueles que se sentiam beneficiados saíam e narravam a excelência do seu amor, provocando a presença de outros que se encontravam sem rumo, enfermos ou inquietos, curiosos ou intranquilos. Aqui vamos fazer um ponto de parada e uma pergunta para que a gente reflita. Nós temos falado ou mostrado, nós não precisamos realmente falar. Eu até vou voltar aqui. Nós já narramos a excelência do amor de Jesus para outras pessoas. Nós estamos conseguindo renovar as multidões de necessitados que existem no mundo. Nós temos conseguido influenciá-las seja com o nosso pensamento, a forma da gente pensar, a forma da gente agir no mundo, a forma de falar, de estar na família, de estar na sociedade. Nós temos falado da excelência do amor de Jesus para que outras pessoas sintam a vontade de se encontrar com Jesus. Temos tantos enfermos e inquietos no mundo, tantos curiosos e intranquilos, incertos, não é? Então, fica essa reflexão para nós. Após as mensagens públicas, Jesus permitia que os mais angustiados se acercassem para a comunhão profunda, ou seja, para que aquelas pessoas pudessem falar dos seus problemas, pudessem expor as suas dores. E Jesus ouvia aqueles que tinham as suas necessidades. E nesse dia, nesse relato, a Amélia nos aponta que uma mulher aflita apresenta sua dor ao Senhor. E ela começa dizendo para Jesus: Senhor, não tenho forças para prosseguir. A dor me esfacela a alma e o ânimo me abandona. Imagina a pessoa que o ânimo abandona ela, fica completamente sem energia, sem força, sem coragem, né? Meu esposo abandonou-me injustificadamente, relegando-me à humilhação e ao desespero. Então, essa mulher aqui,
é uma de muitas que vivem no planeta e que precisam de Jesus, precisam da orientação de Jesus. E ela diz: desprezam-me as pessoas que se dizem felizes. Então, se dizem felizes, não são felizes. Porque quem é feliz quer que o outro também o seja. Quer que o outro fique bem. Quer que aquela criatura que está passando por dificuldades supere as dificuldades e auxilia sem nem mesmo as criaturas pedirem. Padeço a soledade, quer dizer, padeço a solidão, mesmo, olha lá, ao lado de uma família que necessita de apoio. Aqui me pareceu, e ficou a família, deve ter ficado filhos, né? E ela precisa estar firme para auxiliar essa família. E sofro uma dor pungente que já não suporto. É uma dor muito grande, a pessoa está sozinha no mundo, ninguém ajudando, e ela ainda tem que ser apoio dos outros. Então ela pergunta: o que fazer? Jesus, solícito, lhe diz. Ele explica que quem sofre se recupera de velhas dívidas e adquire recursos morais. Mas, eu pergunto, todo aquele que sofre se recupera de velhas dívidas e adquire recursos morais? Essa é uma pergunta aí, se alguém quiser responder. Qualquer pessoa que sofre consegue se recuperar das dívidas anteriores? Nem sempre. Nem sempre. Depende muito de como ela encara essas dores. Está sendo encarada a dor com resignação, com confiança, com fé, ou se é com queixumes, com lamentações, culpando a Deus. Precisamos ver de que maneira é que eu estou encarando a minha dor ou os meus desafios. Exatamente. Aí nós vamos lá no capítulo 5º do Evangelho, que tem aquela parte, o bem e o mal sofrer. Quer dizer, o bem sofrer significa que a gente vai sofrer rindo. Ai, eu estou sofrendo. Ai, que bom que eu estou sofrendo. É assim? Não, né? Não. Sofrendo como você acabou de falar, né? Sem reclamações, encarando como uma oportunidade de crescimento. É assim que a gente vai se recuperar das velhas dívidas. E quem é que sofre mal? Os que se queixam, né, amiga? Isso. Os que se queixam, que reclamam, né? E reclamar é maledicência. E a gente nem pensa que quando a gente está reclamando, a gente está fazendo maldizer daquilo, né? Então, e a gente vai ficando mais para baixo, porque aí quando a gente reclama, a gente atrai para junto de nós aqueles espíritos que são do mesmo tipo e também os encarnados, né? Tem gente que adora, aí a pessoa vem, você fala assim, mas antigamente tinha um desenho animado que era o Lipe e o Haha. Não sei se vocês lembram. E tinha a hiena, que ela falava assim, dia, azar, isso não vai dar certo. E nada dava certo para ela. Então, a pessoa, assim, ela encontra outras que alimentam ela nessas dores.
E ao invés de alcançar recursos morais, ela alcança mais energia negativa. Então vamos em frente. E também sobre a solidão que ela estava passando, ele fala que é recurso valioso de que se serve a divina lei para dilatar o amor sem paixões. Então a pessoa ela pode rever, né? Repensar, eu estou sofrendo, mas no caso dessa senhora, meu marido me abandonou. Isso é muito, mas é muito comum, né? As pessoas falarem. E aí vem outras e dizem assim, mas era uma pessoa muito, um cabra muito ruim, aí no Nordeste fala assim, né? É um cabra muito ruim mesmo que deixa uma mulher. Mas, não vou dizer que é o caso dessa senhora aqui não, mas, quando acontece algo assim, qual é a parcela de responsabilidade do outro, né? O outro também pode ter aí uma parcela de responsabilidade. Então, essa solidão serve para a gente até compreender o amor sem as paixões, porque muitas vezes estamos ligados a pessoas por paixões e não pelo amor verdadeiro, né? O amor sem apego. Aliás, o apego não é amor, é só apego mesmo. Então, para isso, Jesus tem esse chamado, bem-aventurados os aflitos. Ele nos traz isso. Ele não cita aqui, mas ele traz isso. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos mostrar, né? Explicando essa passagem de Jesus, ele nos mostra que o sofrimento é visto como prova, expiação ou aprendizado, e nunca como punição arbitrária. Quando a gente compreende isso, já facilita bastante para a gente sofrer bem, porque a gente começa a entender que a gente está sofrendo, mas pela lei de causa e efeito, e a justiça divina que é justa e bondosa, misericordiosa, que não dá nada além para nós, né? E nem nos pune, na verdade. Deus é soberanamente justo e bom e nos dá de acordo com as nossas obras. O Evangelho também mostra que as dores atuais explicam-se como meios de progresso espiritual e reajuste do espírito imortal para aquele que sabe sofrer bem. Tem o segundo problema que ela apresenta. Ela diz, todavia, na situação que me encontro, de mulher sozinha, experimento a presença da tentação. Então, ela ainda tem ela coloca ali a tentação eu entendo uma tentação interna em razão do assédio que ela sofre. Homens inescrupulosos acercam-se do meu lar com disfarces de amigos para logo exteriorizar os sentimentos que conduzem. E muitas pessoas, muitas mulheres e também muitos homens encontram, quando estão sós, vivenciando seus momentos difíceis, encontram pessoas com aparência de bondade, né? Aí a cercam ali e a outra se envolve, mas depois eles vêm mostrar quem eles realmente são. E aí é uma dor horrível, né? Para aquele que recebe isso. E ela diz, revolto-me, embora o apelo perturbador me alcance. Ela se revolta, mas aquilo ainda mexe com ela. E ela pergunta para Jesus, como proceder? O que eu faço? Misericórdia. Se eu tivesse a oportunidade de chegar assim pertinho de Jesus, eu ia perguntar para ele um monte de coisa.
Diante das tentações, Jesus orienta a ela perseverar na honra e na conduta reta. Isso é muito importante, porque aquele que persevera ali na honra e na conduta reta acaba encontrando o apoio necessário do mundo espiritual, que interfere diretamente e interfere também em pessoas próximas que podem nos auxiliar, né? Chegam ali perto e assim as pessoas vão aparecendo para nos auxiliar. O erro, aí Jesus mostra, é deixar que a imaginação agasalhe sonhos insensatos. Então, como ela se colocou ali, que ela se sentia tentada, ele fala para ela não ficar sonhando com coisas boas com aquelas pessoas ali, porque elas não estão de boa vontade para com ela, elas estão de má vontade. E hoje em dia, eu chamo a atenção para isso. Hoje em dia, nós estamos vivendo momentos muito sérios em relação à psicopatia. E o psicopata não tem estrela na testa mostrando que ele é. E ele tem uma aparência de bondade, tem gestos de bondade. E assim conquistam as criaturas em todos os níveis, não é só na questão em relação ao marido-mulher, em todos os níveis. E depois as pessoas se enganam, e depois eles se revelam como realmente são. E atualmente nós estamos tendo, o índice de feminicídio tem aumentado assustadoramente por pessoas que são assim, são psicopatas. Os pesadelos irão despertar o imprudente para a realidade do sofrimento que buscou. Então, se a gente se deixa enganar, né, por sonhos insensatos, o despertar é o sofrimento. A gente desperta com o sofrimento que o mestre diz que foi a gente mesmo que buscou. Não foi sofrimento que a gente tinha que passar. E o remédio, aponta ele, é sempre o trabalho no bem, objetivando o próximo. Trabalhar no bem em benefício dos outros. Quando alguém se sobrepõe aos próprios problemas para auxiliar o seu irmão, isso é uma forma de a gente superar os nossos problemas e alcançar esse remédio, né? Eis que as dificuldades ficam esquecidas, oferecendo campo à alegria de viver. Quando a gente trabalha na assistência fraterna, o sorriso que a gente provoca, o conforto que a gente provoca nos nossos semelhantes, calam as nossas dores. Aquelas alegrias que a gente proporciona, elas voltam para nós de uma forma, assim, absolutamente fantástica. E nós nos sentimos felizes. Quantas vezes a gente sente uma alegria e não sabe por que que é? É o benefício que a gente fez pelo outro, e o outro, às vezes, está lá agradecendo, comentando, e a gente vai recebendo. Então, o mestre fala fora da caridade não há salvação. E Allan Kardec vem nos mostrar que a caridade, explicando essa frase do mestre, ele diz que a caridade é o meio essencial de progresso moral, porque quando a gente vai fazendo o bem, a gente vai se acostumando ao bem, a gente vai deixando que o bem penetre na nossa alma, e cada vez a gente quer ser melhor e melhor, porque faz muito bem, dá muito prazer fazer o bem. Nesta máxima estão contidos os destinos dos homens. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Na terra, eles viverão em paz, e no céu acharão bênçãos diante do Senhor. Então, quem pratica a caridade vai viver em paz na terra. E no céu, vamos receber, né, se nós fizermos, as bênçãos que o Senhor reserva para todos nós.
e nos aguarda. O problema 3 dela, e quando a ira, a mágoa, desejarem aninhar-se no coração, asfixiando a paz e envenenando os sentimentos como agora. Aí, aqui eu vou falar só por falar, porque eu sei que ninguém aqui tem ira, tem mágoa, tem raiva, ninguém daqui que está aqui tem isso. Mas Jesus orientou para ela, né? Vamos ver o que ele diz aqui. Combate as paixões inferiores. É muito necessário combatê-las. A mágoa é tóxico que não merece vitalização. Então, magoou, tem que tratar de tirar esse tóxico da nossa alma. Ligeirinho. A ira é a irrupção da violência que deve ser detida. Aí tem um item lá, né, no Evangelho que fala da cólera. E continua ele explicando para ela. A conquista do bem dá ao homem o vigor para vencer todos os embates e superar todas as situações penosas. Então, quando se trabalha no bem, a gente tem força, adquire forças, né, para superar os problemas. O bem somente se manifesta através da ação da caridade em serviço de socorro. E aí, aqui, essa frase que a gente precisa guardar. A todos cumpre o dever de transformar as compulsões prejudiciais em positivos de amor. Então, precisamos mudar aquilo. A Joana de Ângeles trabalha também muito isso, né? Que nós temos que transformar as nossas sombras em qualidades, em virtudes, não é? E ir transformando aos poucos. E Jesus proclama, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Que diz o Evangelho a respeito disso? Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da doçura uma lei. Então, é lei ser brando, ser moderado, ser manso, ser afável e ser doce com todos indistintamente. Até com aquela pessoa que todo dia perturba a nossa cabeça. Todo dia ela nos arruma uma coisa para nos perturbar. Então, temos que ser dóceis. E condena a violência, a cólera e toda expressão descortês. Que é uma expressão descortês? Falar uma coisa má, né, para outra pessoa. Nem vou falar aqui, porque não é lugar para a gente estar falando o que é. Reforma íntima e progresso moral, Jesus fala disso. Só a luz tem perenidade, quer dizer, só a luz vai ser para sempre. O que é perene é eterno. Só a luz é para sempre, né? O bem é de sabor eterno, enquanto o mal é a ausência daquele, ou seja, o mal é a ausência do bem. E o homem faz o mal até quando ele não deixa de fazer o bem. Quando ele fica neutro, omisso, ele está fazendo o mal. E a gente precisa cuidar disso, né? A gente tem que estar sempre em ação. O homem vale pelas conquistas que realiza dentro de si mesmo, não pelas conquistas externas. Nós somos muito aclamados pelas nossas conquistas externas, né? Ah, aquele que tem um carrão, que tem uma mansão com piscina, as pessoas olham, nossa, fulano agora fugiu a palavra, mas Magnata. Alguém... Hã? Magnata. É magnata, mas é alguém que venceu na vida, né? É uma pessoa que é aquela que venceu na vida. Pode ser, mesmo que aquela pessoa seja por dentro um mau caráter, né? Uma pessoa muito ruim, muito indesejável, mas ele venceu na vida, ele é um bem-sucedido,
que fala no Brasil, bem-sucedido. Mas só que para Jesus, bem-sucedido é aquele que vence a si mesmo, que vence as suas más tendências. Portanto, superar e sublimar as mazelas ou defeitos gera ventura interior e paz prolongada, e gera paz para sempre. A transformação final, a mulher ouviu, meditou e, ao retornar ao seu lar, havia se transformado. E assim, ela, entregando-se à caridade fraternal e ao amor desinteressado por todas as pessoas, deixou marcas de luz como estrelas indicando o rumo. Indicando o rumo para quem? Para outras pessoas que, ao perceberem o que ela estava fazendo, elas iam seguindo essas marcas. Revelando que por ali havia passado um anjo da fé. E quem é o anjo? É ela mesma, não é? Porque quando a gente lê lá o título, dá a impressão que o anjo da fé é o mestre, mas o mestre ensina ela a ser um anjo da fé. Então, nós precisamos nos atentar para essas mensagens que são passadas aqui, para que a gente também se transforme em anjo. Tem uma música de um grupo musical do Brasil que diz que um dia todos nós seremos anjos, e nos convida a trabalhar e acreditar, porque um dia todos nós seremos anjos. Sempre seguindo ao infinito bem. Então, para finalizar aqui, eu trouxe um poema do Casimiro Cunha, que sintetiza tudo isso aqui desse capítulo. Ele nos diz que a fé é a força potente que desponta na alma do crente, elevando-a aos altos céus. Ela é a chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva até Deus. A fé é um clarão divino, refulgente, peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. É um poema de Casimiro Cunha, no Parnaso de Além Túmulo. E aqui eu encerro a minha apresentação. Vou parar essa partilha e eu vou apresentar aqui uma musiquinha e depois a gente pode ficar conversando aí os minutos finais. Vamos ver se vai dar. Deixa eu apresentar. Parar o compartilhamento, sim. Apresentar. Onde está? Onde está? Oi, gente, cadê? Eu deixei aberto, prontinho. Ah, seu. É aqui mesmo. Qualquer Aqui. coisa você canta pra gente. Eu vou partilhar agora. Como eu sou em terras portuguesas, eu vou apresentar, colocar aqui para todos o fado de fé. É uma música em ritmo de fado.
Espera aí que tem uma propaganda aqui, porque eu não tenho a versão premium. Ao volume e vou voltar para pegar do começo. Oh, alma minha, onde vais tu? Nesta vida que é um céu azul, com o peso, a dor e a incerteza, buscas paz, amor e a beleza. É um fado que canta a fé, que nos guia e nos põe de pé. Deus está cá a ouvir a canção, com amor no seu grande coração. Quando a noite esconde a luz e a tristeza nos conduz, lembra a estrela que lá brilha, a promessa que te afila, a melodia que vem do céu, é um abraço, um véu, para que tu saibas que não estás sozinho no teu próprio e santo caminho. É um fado que canta a fé, que nos guia e nos põe de pé. Deus está cá a ouvir a canção, com amor no seu grande coração. E na voz a paz que me atrai, um fado que nunca se esvai. Que lindo, hein, amiga? Obrigada, hein? É muito bonito esse fado, não é? O fado é a música típica, é o ritmo típico daqui de Portugal, que é muito famoso. E a gente teve aí no Brasil o nosso Roberto Leal, que era um português, né? E cantava o fado. Quem lembra dele? Nós agradecemos a Ciomara pelas reflexões que nos foi apresentada nesta tarde, nesta noite, por toda a dedicação que ela teve para organizar esse trabalho, para trazer para todos nós que Amélia Rodrigues, assim como tantos outros espíritos, continue te inspirando para você levar a mensagem do Evangelho, da doutrina espírita, através da fala, das apresentações. Gratidão, viu, Ciomara? Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, querida. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Ainda temos alguns minutinhos. Foi bem entendido. Eu achei muito importante, viu, Ciomara? Porque quando eu li também o capítulo e vi assim o título, quando eu olhei para o título, não é quando eu li o capítulo, quando eu olhei para o título, eu também pensei que esse anjo da fé seria Jesus. E quando, na verdade, Jesus estava tendo esse olhar para com aquela mulher. Vai, volta para o teu marido, vai viver os teus desafios, porque você é o anjo
da fé, que está sendo convidada para o exercício da paciência, da tolerância, da compreensão, da renúncia, de tudo isso que foi exercitado por aquela mulher. Então, assim, é algo para pensarmos. Fique à vontade, sim. Boa tarde a todos, parabéns, Mara, né? Ciomara, parabéns, Ciomara, pela discorrência, pela apresentação, a organização também. Uma coisa me chama sempre a atenção, e você mencionou, que o sofrimento, ele pode ser expiação ou provação, né? Mas existe um sofrimento causado por pessoas, por exemplo, um sujeito que assassina ou assassinou um filho meu. Alguém que me causou um dano, que não seja assassinato, mas outro tipo de dano que vai me trazer consequências muito graves. Como poderíamos separar o sofrimento que vem como prova ou expiação, ou seja, o sofrimento que vem de organização espiritual, para um sofrimento causado por pessoas, causado por humanos? Como poderia separar ou compreender? Se eu penso que, se eu aceitar esse sofrimento causado por outro como expiação ou provação, eu não poderia julgar essa pessoa, porque ele poderia estar fazendo um papel, um anjo, um enviado. Essa dúvida, né, eu gostaria, se possível, se você pudesse colocar mais um pouquinho de luz. Sim, você fez uma pergunta que é muito complexa, que tem várias perguntas dentro da mesma pergunta. Eu vou tentar sintetizar, porque a gente tem 2 minutos aqui para encerrar, né, Juscelia? Fique tranquila, pode falar ou dar a resposta que você precisa e que sim, precisa ouvir. Fique à vontade. Primeira coisa, expiação é a gente viver na pele aquilo que a gente fez ao outro. E a aprovação é depois da expiação, a gente é provado e testado se a gente sabe mesmo. É a prova. Então, vamos fazer uma comparação assim grosseira. O menino está na escola, estuda o ano inteiro, aí ele está ali na sua expiação, na dureza, né? Estudando. Chega no final do ano, ele tem que fazer a prova para ver se ele realmente aproveitou aquele ano letivo. Aí vai ser aprovado ou não. E é assim que a gente, a separação é essa. E aí tem uma questão, que a expiação a expiação pode ser também uma aprovação, mas nem toda aprovação é expiação. Então, essa é uma coisa à parte. Agora, uma pessoa, você falou aí, que, por exemplo, mata o seu filho. Teve agora um caso de repercussão muito grande aí, de um homem que matou os 2 filhos e se matou para vingar da esposa. Aí, você falou em questão assim, de um anjo que veio para fazer isso? Não. Ninguém nasce predestinado a fazer o mal. Nós somos a única predestinação do homem na Terra, do ser humano na Terra, é fazer o bem e progredir. Aí você me pergunta, mas e se ele não tinha que morrer? Naquele momento ali, não. O suicida não tem... O único que não morre na hora certa é o suicida. Mas aquelas 2 crianças, era o momento delas. Só que elas poderiam morrer caindo do prédio que morasse,
ou sendo atropelada por alguém que não estava em alta velocidade, assim, e por acaso não viu, e aconteceu, podia se afogar no mar e acontecer, sabe? Ninguém nasce para tirar a vida do outro, ninguém, ninguém, ninguém. A gente pode falecer no momento que a gente tem que falecer ou desencarnar, mas por mortes naturais, coisas naturais acontecendo, sabe? E o que mais que você perguntou, Lucinho? Já até me perdi. Eu perguntei se esse sofrimento causado por terceiro, se ele entraria dentro dessa... Sim. Desses Sim. dois... Nada acontece por acaso. Essa pessoa que tirou a vida, ela não veio com essa predestinação. Aí tem aquela célebre frase do Cristo. O mundo precisa dos escândalos, mas ai daquele pelo qual venha o escândalo. Então é o seguinte, vamos voltar nesses dois meninos. Esses dois meninos teriam que morrer. Mas passar pelo escândalo, vamos dizer assim, da morte, que choca, escândalo nesse sentido, porque nos choca. Eles teriam que passar por isso, mas ai daquele pai que fez isso, porque ele vai sofrer as consequências do homicídio. Ele se matou e não vai passar pelas consequências aqui na Terra, mas já está passando pelo tormento, né, que todo suicida passa, e depois ainda vai despertar a consciência para o mal que ele fez para os filhos, e não só, para a mãe dos filhos dele, para a família da família dele, para a família outra. Aí eu recomendo para você ler o livro Memórias de um Suicida, que muita gente tem medo dessa obra, mas ela é um tratado de espiritismo e explica tão bem essas questões todas, que eu acho que vale muito a pena. Só por esse caso do Silas, eu já acho que merece. Tem histórias assim fantásticas que faz a gente compreender, viu? Sim. E qualquer coisa, vamos estudando aí para poder a gente ir entendendo. Não é fácil não, viu? Aprender a doutrina espírita. Allan Kardec fala na introdução do Livro dos Espíritos. Quem quer aprender uma ciência nova tem que se dedicar horas e horas, né? Estudar sozinho, estudar em grupo, porque às vezes o que a gente entende lendo sozinho, quando a gente vai para o grupo, as outras pessoas viram de um outro ângulo que a gente não viu, e aí vai só enriquecendo. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque toda vez que eu sou convidada para uma palestra, eu fico mais rica, toda vez, sabe? Porque eu aprendo bastante. Porque quando eu vou fazer uma outra palestra, eu tenho que estudar para aquela palestra. Eu não nasci pronta, então eu tenho que estudar. São muitas horas que eu passo estudando. E aí eu vou me enriquecendo, vou aprendendo. Marilena, você está aí, querida, beijinho. Vilcinho, qualquer coisa, manda recado aí pela Jocélia. Juscelia. Gratidão, Ciomara. Muito obrigado. Nada. Nós agradecemos a colaboração de Cinho, de Ciomara. E enquanto você falava, Ciomara, eu fiquei lembrando o seguinte: nós vivemos em um mundo de provas e de expiações. Cada vez que cada um de nós, todos nós, somos desafiados e estamos sendo testados, como você bem falou. Então, esse pai, ele passou por um teste. De repente, ele veio para ele vencer, domar as suas más inclinações, que era vencer o orgulho, vencer a prepotência, vencer a ira, vencer a raiva,
E naquele O momento, autodomínio, né? isso, Autodomínio. e naquele momento que ele deveria, que ele foi provado, ele deveria ter sido, não estou aqui julgando, mas assim, isso é preciso ser reflexionado por todos nós. No momento que nós somos testados, onde nós precisamos parar para refletir, será que realmente eu preciso agir dessa forma? Ali naquele momento, ele foi testado, como era que estava a sua fé, o seu autodomínio diante daquela situação, e ele não conseguiu, infelizmente ele não conseguiu. E quem sabe em uma outra existência ele volta vivendo ou passando uma expiação. Ele vai voltar em expiação, fatalmente. Porque agora foi prova. Ele foi provado. Né? Era prova e ele foi reprovado, né? Vai ver até que ele estava ainda em expiação, que a gente não tem como julgar. Uhum. Porque a mídia traz ali as informações, a gente não tem como julgar. Mas suponhamos que ele tivesse vindo em expiação. Ele agravou os problemas dele. A condição de suicida é muito grave e não se resolve, às vezes, numa única reencarnação. Tem que passar, às vezes, por várias para solucionar, porque há um desequilíbrio total do organismo, do perispírito, e fica impregnado por muito tempo. E depois aí ele tem culpas, ele vai... agora está ali naquele momento. Daqui a pouco ele vai caindo em si e vai entendendo, e vai sentindo todas as culpas de todo o mal que ele causou em redor, porque a gente às vezes não para pensar, né? Um ato nosso, tem repercussão. É igual você jogar uma pedra na água, cria aquelas ondas, não é? Quando a gente joga uma pedrinha na água, já viram isso? Aí vai formando aquelas ondas e vai atingindo as outras porções de água. E é assim na vida. Cada ato nosso, impensado, vai atingindo todos. A natureza, porque ali fica tudo. É uma coisa muito. É tudo interligado, né? E o que nós precisamos entender é que o processo de prova, eu tenho condição de escolher, eu estou sendo provado, eu tenho condição de fazer as minhas escolhas, eu ainda tenho essa capacidade. O processo de expiação, eu estou totalmente limitada, eu estou expiando. É obrigatório, né? Aí a gente percebe pessoas que nascem com N transtornos e que essa pessoa, esse espírito, ele não tem a capacidade de fazer nenhum tipo de escolha. É totalmente dependente de outras pessoas para sobreviver aqui no planeta Terra. Então, ele precisa, de forma total, do apoio de outras pessoas. Esse espírito está vivendo um processo de expiação. Enquanto que todos nós que estamos aqui, eu acredito que nenhum de nós que estamos aqui estamos vivendo esse processo. Mas nós estamos vivendo o processo de provas. Cada um de nós estamos sendo provados na nossa vida, em alguma área ou em várias áreas da vida. É financeira, é amorosa, é familiar, é emocional, é não sei o quê. Estamos vivendo esse processo de prova. E eu tenho a capacidade de fazer as minhas escolhas, de pensar, de refletir, de ver o que eu quero, qual caminho eu tenho que buscar, se é isso mesmo, quais são as consequências que vai trazer para a minha vida. Esse é o processo de prova que estamos vivendo. Já outros não, estão totalmente dependentes e limitados, vivendo o processo de expiação, porque o mundo é de provas e de expiações. Vamos ter essas duas categorias de situação, de experiência aqui. Provas
somos todos nós, estamos provados, e expiação, que para alguns, né, são essas provas muito dolorosas. Sim. E é muito importante que a gente estude a doutrina espírita, e ela veio na hora certa, na hora exata, porque pela doutrina nós vamos compreendendo essas situações, né? Porque a doutrina mostra de onde nós viemos, o que nós viemos fazer na Terra e para onde nós vamos. O fato da gente compreender que existe uma vida após a morte nos dá um freio muito grande nas nossas ações, porque a gente pensa, eu faço isso daqui, vai valer a pena agora fazer isso? Aí eu encontro com essa pessoa lá do outro lado, ela fica com raiva de mim, não me perdoa mais, eu encontro com ela lá do outro lado, com que cara? Primeira coisa que a pessoa vai falar é que então, você não é espírita? Você não era espírita? Você não sabia das coisas? Como é que você fez isso? Né? Então, com que cara que eu vou chegar lá do outro lado? Aí é uma coisa que eu tenho até falado com minhas irmãs, né? Minhas irmãs não são espíritas, não. Mas a gente se reúne para orar pela minha mãe, que faleceu no ano de 2025. Todo mês, quando faz mês da morte dela, a gente se reúne. E aí as minhas irmãs têm implicância com as minhas tias. Aí eu falei, gente, ó, nós vamos encontrar tal dia para fazer oração para minha mãe. Aí eu falei, ó, chama a tia Ana e a tia Antônia, porque eu chamo aqui, elas não entendem. Aí vocês chamam aí. Aí tá bom. Aí minha irmã falou assim, não vou chamar não, porque essas velhinhas, elas são muito chatas, elas isso, elas aquilo. Aí eu falei assim, olha, presta atenção, que elas estão indo embora. Minhas tias eram 6, já foram 4. Estão todas indo embora. E nós não estamos tão jovenzinhas também assim, não. Aí, vamos ter paciência com elas, vamos ter mais amor com elas, porque também nós vamos, e a gente vai chegar lá do outro lado com que cara? Em frente a elas. No instantinho chamaram e elas participaram lindamente na última vez. Então é isso, a gente tem que pensar no amanhã, né? Aí a gente freia as ações. Mas olha, gente, eu amo a Bahia. Obrigada por ter me chamado, estou me sentindo aí na Bahia. E tá às suas ordens aí, viu, Juscelia? Se você já quiser encerrar. Muito agradecida, viu, Ciomara, por ter aceito o convite, por estar conosco nesse bate-papo, no domingo de carnaval. Aqui também é carnaval, viu? Eu achava que só tinha carnaval no Brasil, mas não é não. Aqui também é carnaval. Tá vendo? Jesus e Amélia Rodrigues continue nos inspirando, nos ajudando nessa nossa caminhada evolutiva, a prosseguirmos a nossa caminhada no mundo de provas e de expiações, buscando vencer as nossas provas, para não cairmos na tentação de vivermos expiações. Então, nesse instante, nós agradecemos ao Cristo, aos espíritos amigos, irmãos, em particular a Amélia, a tantos outros que têm nos ajudado, que eles possam continuar do nosso lado, que tenhamos uma semana de muita harmonia, de equilíbrio e de paz, que essa construção seja feita por cada um de nós no nosso dia a dia, através dos nossos melhores pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E assim, Senhor, que a tua luz, que a tua paz alcance todos os cantos deste planeta, cada coração, cada alma, principalmente aquelas que se encontram em necessidades maiores do que a nossa. Nos fortaleça, Mestre, e nos dê bom ânimo para prosseguirmos a nossa jornada evolutiva em busca da plenitude. E desta forma, encerramos o nosso encontro, rogando luz e paz para os nossos lares, para as nossas vidas, para todos nós.
Que assim seja. Gratidão.